Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 12 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos hoje cedo um ataque ucraniano à ponte da Crimeia. Segundo os russos, nada foi atingido, a ponte está inteirinha, mas foram derrubados 2 mísseis S-200 modificados que os ucranianos lançaram em direção à ponte da Crimeia. Sinal de que os ucranianos estão chegando mais perto, né? Já é o segundo teste desse tipo que eles fazem. Usaram só 2 mísseis? É sinal que foi teste. Se fosse o ataque de verdade, teriam usado muito mais mísseis, né? De qualquer forma, devem ter aprendido aí, porque do outro ataque foi menor, esse agora já chegou perto da ponte da Crimeia. Quem sabe o próximo já atinge a ponte, né? Além disso, tivemos vários outros ataques ucranianos em Sevastopol, aqui na cidade de Novo-Ozernoi, aqui na Crimeia também, uma base militar muito grande russa que tem aqui. Também Berdiansk e Mariupol, também tivemos ataques ucranianos aqui, vamos falar sobre todos eles. Aqui na região de Campo dos Cossacos, Cossack Laheri, os ucranianos fizeram uma emboscada a um comboio russo nessa região aqui da M14. Olha, aquela ideia que o pessoal estava falando dos ucranianos estarem em Shelburda, já aqui em Kherson, não está tão estranho não, porque no final das contas fizeram uma emboscada nessa estrada M14 aqui de um comboio russo. Vamos falar sobre isso. Também teve avanços aqui ucranianos, tanto na região de Kuzemivka, aqui próximo na direção de Vasilivka, e também aqui em Robotne. Finalmente temos boas notícias aqui no norte. Os ucranianos intensificaram a artilharia aqui, e uma boa parte dos avanços russos, dos poucos avanços russos que eles tinham feitos aqui nessa região de Kupiansk, viraram zona cinza de novo. Os russos tiveram que recuar porque não conseguiram manter as posições por aqui, né? O Zelensky demitiu todos os comissários de mobilização ucranianos devido a casos de corrupção. Vamos entender o que estava acontecendo e por que essa medida tão drástica foi necessária, né? E também vamos falar do tanque que os russos perderam, ficar olhando para o alto e não perceber o terreno mais adiante, muito engraçado. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por MPLA PT Saia da Minha Vida, Peter o Barbudo Perdido em Nova York e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, chamou muita atenção hoje cedo um ataque ucraniano à ponte da Crimeia, né? Sempre um ponto muito sensível, um ponto importante da logística russa, e vocês podem ver aqui várias colunas de fumaça saindo aqui da região, algumas colunas de fumaça branca, outras de fumaça negra, e segundo dizem os russos, isso aqui é só um exercício de coluna de fumaça. Por quê? Porque, quer dizer, não é um exercício porque, de fato, houve o ataque ucraniano, mas os ucranianos, os 2 mísseis S-200 modificados pelos ucranianos foram derrubados pela defesa antiaérea russa, só que aí a defesa antiaérea russa achou melhor ativar essa proteção de cortina de fumaça aqui em cima da ponte para evitar atingir a ponte, né? Enfim, então, segundo os russos, não teve nenhum dano na ponte, isso aqui foi só a cortina de fumaça mesmo, e os 2 mísseis ucranianos foram derrubados pela defesa antiaérea. É lógico, teve muita discussão isso daí, teve gente dizendo que pelo menos um pedaço da ponte foi atingido, segundo estavam dizendo alguns locais ali, mas não dá para saber de verdade, não dá para ver nada. Aqui, ó, aparecem 4 pontos aqui de fumaça sendo liberados, e uma coisa que chamou muita atenção é, como eu disse, né, fumaça branca é normalmente usada mesmo como fumaça para cortina de fumaça, né, para você ocultar o objeto, dificultar um eventual ataque. Mas teve também fumaça negra, né, e aí não dá para saber se também eles usam fumaça negra para esse mesmo propósito ou se foi alguma coisa que acabou sendo atingida ali na ponte, né? O tráfego foi suspenso na ponte, mas segundo os russos nada foi atingido, foi só uma precaução e coisa e tal. Segundo diz o pessoal aqui, parece que está tudo normal, mas se você olhar aqui, parece que tem um ponto aqui que parece que caiu. Se você olhar aqui, tem um trechozinho aqui, um spanzinho aqui que parece que está mal, segundo o cara está apontando aqui. Mas eu não sei, pode ser só fumaça, tá vendo? Pode ser que seja só fumaça que está tampando um pedaço da ponte. Pode ser que esteja tudo normal aqui, né?
Enfim, segundo disse aqui o Ministério da Defesa russo, foram mísseis S-200 convertidos para ataque, né? O míssil S-200 é um míssil bem antigo, mas é um míssil que tem uma boa capacidade de explosiva, né? Porque isso é importante. Como a gente já explicou, para atingir a ponte com míssil, o HIMARS, por exemplo, não funcionaria nessa ponte. A carga explosiva dele é muito pequena. Mesmo o Storm Shadow é difícil de conseguir explodir isso daí, porque a ponte é muito reforçada, é muito concreto reforçado ali. Aquela região ali tem terremoto ali, então quando a ponte foi construída, ela tem todo um reforço estrutural enorme ali. Não é qualquer explosãozinha que vai derrubar a ponte, né? Então os ucranianos pegaram um míssil antigo e fizeram a modificação nele, um míssil que tem uma capacidade grande de explosão, para ele ter um alcance mais longo, né? E essa já é a segunda vez que eles fazem esses ataques. Eles já fizeram uma tentativa de atingir a ponte da Crimeia, em que os mísseis foram interceptados ainda em cima da Crimeia, os mísseis S-200. Dessa vez eles foram mais longe, chegaram perto da ponte da Crimeia. Ou seja, isso daí é mais um ataque de teste ucraniano, né? Então tem gente dizendo aqui, ó, tem o pessoal dizendo aqui, não, pelo menos 4 pontos foram atingidos na ponte e outro na terra, né? Mas eu acho que não, acho que ele está se referindo a esses 4 pontos que foram atingidos na ponte aqui e um na costa. O pessoal se confundiu, olhou essas fumaças aqui e contou 4 pontos que tinha fumaça e está considerando como se fossem 4 pontos que foi atingida a ponte, mas não é verdade isso. Isso daqui são os emissores de fumaça para esconder a ponte, ou pelo menos uma parte né? A gente não tem ainda 100% do resultado, mas aparentemente é isso daí. Essa ideia aqui de que foram 4 pontos atingidos não procede. Talvez tenha um ponto atingido, como a gente mostrou aqui, mas no máximo é isso, não teve nenhum dano significativo aqui. De qualquer forma, não deixa de ser mais um teste ucraniano, e certamente foi um teste, porque como eu disse para vocês, foram 2 mísseis S-200 só usados pelos ucranianos. Isso claramente é um teste de defesa antiaérea. Os ucranianos queriam ver onde é que estavam as defesas antiaéreas russas ali na região, então certamente a próxima agora já podem fazer um ataque com bem mais capacidade, né? Bom, e hoje também teve mais drone em Moscou aqui, ó, mais um dronezinho chegando na capital de Moscou aqui. A gente não tem a informação se ele foi derrubado, se ele atingiu alguma coisa, mas tinha mais um problema aqui, mais um drone em Moscou. Já é o 5º dia seguido que os ucranianos lançam drones sobre Moscou. E, lógico, embora esses drones sejam pequenos, não tenham uma capacidade de destruir muita coisa, mas lembra os russos que eles estão em guerra, né? Bom, e teve vários outros ataques ucranianos. Esse daqui foi em Novoozerny, ali na Crimeia, onde os russos têm uma grande base militar ali, e teve vários mísseis e vários drones. Segundo os russos, mais uma vez eles derrubaram tudo, mas a gente tem informação de que pelo menos 2 drones conseguiram atingir aqui essa base militar que tem nessa cidade aqui. Então, tá vendo aqui? É uma base militar isso daqui, é bem grande mesmo, que tem nessa região aqui, né? Também teve um ataque ucraniano em Sevastopol, aqui, segundo o pessoal aqui, alguma coisa aconteceu em Sevastopol. Um monte de ambulância aqui, uma coluna com 5 a 6 ambulâncias estão correndo em direção ao hospital. Frota do Mar Negro, né? A Frota do Mar Negro russa, ela fica ali em Sevastopol. Então, tá aqui as ambulâncias indo para lá. Alguma coisa explodiu ali, né? Também teve explosão aqui na cidade de Mariupol, em alguma região entre Yalta e Urzuf. Aqui Mariupol fica mais aqui para cima, nessa região aqui. Yalta e Urzuf fica essa região aqui, em algum ponto aqui. Urzuf fica aqui e Yalta aqui, né? Então teve alguma explosão aqui em algum lugar aqui. Como vocês sabem, os russos adoram pegar aqui tem um monte de hotéis e pousadas ucranianos que eram usados para turistas, né? Essa região aqui é muito turística lá na Ucrânia. E os russos costumam pegar esses hotéis e casas de repouso e pousadas e coisa e tal para fazer quartéis generais aqui nessa região. Então várias dessas regiões aqui já foram atingidas, várias cidades aqui na costa ucraniana do Mar de Azov já foram atingidas justamente para pegar esses quartéis generais, esses postos de comando dos russos que ficam aqui. Teve alguma coisa aqui e teve também aqui em Berdiansk. Em Berdiansk também teve uma explosão aqui, dá para ver a fumaça
saindo aqui da cidade, né? Ou seja, tivemos uma manhã bastante movimentada aqui na Ucrânia, nessa região sul ocupada pelos russos, né? E a gente teve mais informações sobre o ataque ucraniano lá em Cossack Camps, né? Ou Cossack Larehy, né? Que é aquela cidadezinha aqui. O jornal alemão Bild trouxe uma reportagem detalhando o que aconteceu, né? Na manhã do dia 8 de agosto, as forças especiais ucranianas fizeram uma operação secreta para raptar um comandante russo através de uma abordagem usando barcos, né, através do desembarque na margem esquerda do rio Dnipro, ali em Cossack Larehy. E tendo capturado essa posição russa, os guerreiros ucranianos imitaram o chamado de soldados russos por ajuda, usando walkie-talkies e telefones celulares de um dos mortos. E daí o Major Tomov, das Forças Armadas da Federação Russa, responsável por aquela área, acompanhado de mais 10 militares, foram até o local onde estavam os soldados, e os soldados ucranianos estavam aguardando por ele. Era uma emboscada, né? Chegando na cena, o Tomov foi emboscado e os soldados que estavam com eles foram mortos ou feridos, e o oficial russo, ele mesmo, foi capturado. Foi o que a gente falou a coisa de alguns dias atrás, no dia 8 de agosto, né? Que teve todo aquele caso, e depois o Tomov disse que tomou prisioneiros ucranianos e coisa e tal, tentando atrair de novo mais russos para lá, né? Ou seja, os ucranianos fizeram uma operação muito interessante ali. Mas a informação que a gente tem agora, isso aqui está contando a coisa como se fosse uma operação única que eles fizeram lá para pegar um oficial russo. Isso é uma coisa importante, você capturar um oficial. Não apenas você tem uma moeda de troca para trocar por prisioneiros oficiais também, como você tem informações, né? Um oficial tipicamente tem mais informações sobre a guerra do que um soldado comum. Lembra que a gente falou que eles capturaram celulares, cadernos, informações, então realmente... Bom, mas não é só isso. Aparentemente a luta continua ali em Cossack Larehy, na margem esquerda do Dnipro. Alguns dias atrás os ucranianos fizeram um ataque surpresa ali nas forças da região e coisa e tal, mas também o pessoal está falando que continua um ataque constante da localidade de Cossack Larehy. Alguns repórteres têm aparecido aqui para falar que não sei o que é lá, que uma parte da cidade está controlada pelos ucranianos, outra parte está com os russos, né? Tem vários repórteres russos falando esse tipo de coisa, né? Aqui tem o 13th, né, que é o 13º aqui, falando justamente que, olha só, atenção na direção de Kherson, um grupo de soldados das Forças Armadas ucranianas atacou um comboio de uma de nossas brigadas, Razdolnie Volnoye, né, estrada entre essas duas cidades. Ele está falando disso daqui, ó. Rodozhny Volnoye é essa estrada M14 aqui, ó. Rodozhny é aqui, é em Nova Kakhovka, e Volnoye é para cá. Então essa estrada que está passando aqui sofreu uma emboscada de soldados ucranianos, né? Isso que o cara está dizendo aqui, ó. De acordo com informações preliminares, o grupo do inimigo consistia de 30 pessoas. Todo mundo seja muito cuidadoso, inspecionem os transportes, verifiquem os locais, prestem atenção àqueles que estão vestidos em uniforme das Forças Armadas Russas, porque existem casos de ucranianos vestindo uniformes russos, né? Não vou falar as perdas do nosso lado por razões objetivas. Ou seja, porque teve muitas perdas dos russos nessa coisa, né? Os ucranianos fizeram... Ou seja, tudo indica que os ucranianos, de fato, estão estabelecendo uma grande presença nessa região aqui, entre Olesk, né, próximo a Kherson, e Kakhovka, aqui, que é a principal base russa nessa região. Então, aqui, os ucranianos estão estabelecendo uma posição aqui. Não foi um ataque único, eles estão fazendo coisas aqui bastante significativas, né? O mapa da região já foi atualizado com uma zona cinzenta agora grande. Então, como vocês podem ver, não é propriamente na cidade de Cossack Larehy, ela continua aqui em poder dos russos, mas nessa região aqui, mais a oeste, é onde os ucranianos desembarcaram e estariam controlando, estariam desenvolvendo várias operações aqui nessa região, né? Teve uma outra repórter também que foi falar basicamente a mesma coisa, que tem uma grande quantidade de soldados ucranianos na região, que uma parte de Cossack Larehy está sob controle ucraniano,
Enfim, tem um monte, essas imagens, essas informações estão em vários bloggers russos, dizendo que aqui, ó, o cara falando aqui que a parte oeste do vilarejo está sob controle do inimigo, tem muita artilharia lá a partir das Forças Armadas da Ucrânia. Enfim, os ucranianos estão fazendo alguma operação muito forte aqui, né? Bom, saindo daqui e indo para Zaporísia, nessa região aqui, a gente também tem algumas boas notícias aqui. Isso aqui é um blogger russo falando a situação geral ali em Zaporísia, né? Os ucranianos puxaram um grande número de sistemas de guerra eletrônica na direção de Orehiv, né? Orehiv é aqui nesse grande ataque ucraniano aqui, Orehiv é essa cidade. Da minha própria experiência, eu diria que a posição do inimigo é a máxima, ou seja, os ucranianos estão indo com força total nessa região, na visão do russo aqui, né? Isso é expressado na oposição constante às comunicações russas e drones, ou seja, ele está muito chateado que os drones e a comunicação russa estão tendo problema ali, né? Um grande número de artilharia e foguetes estão sendo enviados, o inimigo não tem fome de cartuchos, não tem fome de munição. Eles atacam generosamente, de acordo com o meu sentimento. A cada quinta chegada de munição, uma é munição cluster, né? Ou seja, de cada 5 cartuchos que os ucranianos disparam, uma é munição cluster. O inimigo está ativamente usando munições guiadas com precisão, o HIMARS e outras munições desse tipo. Então logo eles tomem nota de algum alvo que tenha valor ali usando um drone qualquer, eles tentam atingir com o Excalibur, que é aquele cartucho de artilharia que também é guiado por GPS, ou então com HIMARS. Eles também não têm fome de HIMARS, ou seja, os ucranianos estão com munição à vontade de HIMARS. Eles se tornaram uma parte integral da contrabateria, ou seja, quando os russos usam artilharia contra os ucranianos percebem onde está a artilharia russa e imediatamente lançam um HIMARS. E com isso eles conseguem destruir muito mais a artilharia russa, porque o HIMARS tem muito mais precisão, né? Isso significa que a Ucrânia reduziu drasticamente o tempo entre identificar o alvo e atingir ele com o HIMARS. Os drones FPV do inimigo, drones FPV são aqueles drones First Person View, que a pessoa dirige o drone com a manete ali, ele anda muito rápido e coisa e tal, é drone de ataque, não é drone de vigilância isso daqui, embora pode ser usado para vigilância também, né? Os drones FPV do inimigo voam bem atrás da linha de frente, eles aprenderam como mover e atingir alvos em movimento a uma grande distância. Eu acredito que agora só é seguro se mover a no máximo 10 km da LBS. Eu imagino que a LBS aqui ele quer dizer a linha de frente, né? Ou seja, os russos têm que prestar atenção, muita atenção já chegando na linha de frente. Só 10 km para trás que está seguro se andar por lá. Os drones de agricultura com a Starlink ativa são usados, ou seja, os ucranianos botam uma Starlink num drone de agricultura, aqueles drones grandões que são pesadões, para justamente fazer o sinal para os outros drones que estão fazendo o ataque. Então eles sobem esse drone grandão com a antena de Starlink, dessa forma eles contornam os sistemas de guerra eletrônica russos e daí usam os drones menores para fazer os ataques efetivos, né? Esses drones, eles são efetivamente usados à noite e é muito difícil derrubar eles com as armas antidrone convencionais, né? Ou seja, o que o cara está pintando aqui é uma visão realmente muito pessimista para os russos ali da situação em Zaporísia, né? E na região de Vasilivka, a gente tem a informação que a 19ª Divisão Ork está morrendo aqui na região, está sendo muito pressionada porque não tem reservas, então está acabando as reservas e não tem nada para substituir, né? Os ucranianos estão forçando aqui em Jerebiansk, continuam forçando em Jerebiansk, e os russos sendo obrigados a ir para a linha, para recuar para a linha Vasilivka do Linka. Ou seja, essa outra estrada aqui, né? Os ucranianos continuam pressionando aqui na região. Ou seja, não tem mudança no mapa, mas tem mudança nas forças russas lá. Os russos estão se matando aqui para manter essa linha de frente nessa posição aqui. O Pegov, que é o Argonzo, né, ele também colocou algumas novidades aqui interessantes no blogger dele, né? Isso tudo de hoje, tá? Dia 12/8.
Na direção de Zaporizhia, as forças armadas da Ucrânia, com apoio de artilharia, retomaram ataques próximo a Jerebianki, ou seja, ele confirma, não tem avanços, o que está de acordo com o que a gente está falando, não tem avanços, mas os soldados russos estão morrendo ali em muita quantidade e não estão conseguindo repor. Ações similares aconteceram no vilarejo de Robotny e que tiveram algum sucesso, né? Ou seja, que eles estão admitindo o sucesso, que a gente já falou ontem, os ucranianos entraram em Robotny, né? E eles usam veículos armados das forças armadas ucranianas, que indica que eles passaram já pelos campos de minas que os russos tinham colocado. Ou seja, um ponto importante que os ucranianos têm aqui agora é que eles já estão usando veículos blindados aqui em Robotny, o que significa que eles já conseguiram passar pelos enormes campos minados que os russos deixaram nessa região aqui, né? Na direção de Vuhledar, aqui ele fala Vuhledar, mas a gente sabe é ali em Velika Novosilka, né? As unidades de assalto ucraniano, de ataque ucraniano, depois de muita artilharia, entraram na parte norte de Urozhaine e estão mantendo posições do vilarejo que está se mostrando problemático para as tropas russas, né? Os russos estão sob fogo de 3 lados. De forma a manter ou parcialmente tentar melhorar a posição, as forças armadas russas, com apoio de artilharia, fizeram um contra-ataque em Staromayorsk, que é localizado do outro lado do rio, que separa os vilarejos, mas não teve sucesso. Então, ou seja, isso a gente já falou ontem, na verdade, né, que aqui nessa região aqui de Velika Novosilka, os ucranianos já estão aqui em Urozhaine, também já tomaram praticamente todo o vilarejo, tá, né? E os russos estão lutando com muita dificuldade aqui no sul e tentaram fazer um contra-ataque em Staromayorsk para aliviar um pouco a pressão aqui em Urozhaine, mas não teve resultado, não. A expectativa é que muito em breve a luta vai se colocar aqui em Zavitne Bajania, aqui embaixo, né? Aqui mais uma informação aqui sobre a área de Robotny, né? A tradução está mais aqui embaixo. O Rogozin, que está dando essa informação, que é um blogger militar russo. Na direção de Zaporizhia, o inimigo, ou seja, os ucranianos, concentraram seu principal esforço em passar por nossas defesas ali na região de Robotny. As forças de assalto de 3 batalhões com suporte de artilharia e foguetes estão conduzindo operações ofensivas em toda a linha entre Robotny e Verbove. São entre 58 e 65 quilômetros a sudoeste de Zaporizhia, né? Então o que ele está falando é justamente nessa área aqui, a gente já tá sabendo disso, né? Entre Robotny e Verbove, toda essa área aqui está sendo avançada pelos ucranianos na contraofensiva agora. Para encontrar vulnerabilidades na linha de defesa dos russos, né, e também para tentar identificar as ações russas na região, o inimigo está usando, ou seja, os ucranianos estão usando o Bayraktar TB2 UAV, e um grande número de drones de reconhecimento. E também eu não excluiria grupos bandeira, ou seja, grupos infiltrados por trás lá dos russos, né? Ou seja, é assim que está a batalha ali na região. Olha só, e olha só que interessante aqui, tem que agradecer ao cara, o Alexei Zhivov, que é um blogger militar russo, que está expondo aqui como é que são as defesas russas ali na região de Robotny, mais para trás, ou seja, isso daqui ainda é a área que os russos controlam, mas em breve os ucranianos vão passar por aqui, dá para ver aqui os cones aqui com minas entre eles, né? Tem um monte de cone ligado com minas aqui na região. Para passar, o cara tem que passar fazendo zigue-zague, tá vendo? Tem ainda um monte de mina aqui, alguns blocos por aqui. Enfim, essa aqui ele já está entregando para os ucranianos como é que está a presença russa ali na região, né? É lógico que isso aqui vai dar dor de cabeça para passar, mas não é nada que seja impossível de ser contornado também ali naquela região, né? Bom, aqui a gente tem esses mapas aqui que são feitos por um blogger militar francês, né? Tá vendo aqui os nomes todos em francês aqui. Eu sigo esse cara também, mas eu estou aproveitando que já está aparecendo aqui na minha linha para mostrar para vocês. Isso daqui era a visão anterior de Robotny. Repara que os ucranianos já estavam avançando aqui, ó, avançaram aqui 1 km² aqui na direção de Robotny, avançaram mais um tanto aqui também próximo a Verbove. E além de atacarem pelo leste aqui Robotny, também começaram a atacar pelo oeste aqui a cidade de Robotny, né? Isso aqui era a situação anterior e, como a gente falou ontem, agora os ucranianos entraram na cidade de Robotny. Então, com aquele ataque maior, os ucranianos tomaram 4 km² aqui de área
e anularam ou expulsaram o 291º Regimento de Fuzileiros Motorizados russos que estava nessa região e entraram efetivamente na cidade de Robotny. Já ontem a gente deu essa notícia, né? Aqui só tem a visão mais clara do mapa com isso. Aqui mais uma informação interessante sobre a situação ali em Urozhaine, né? O Kartina Maslon, ele é um blogger ucraniano, né? E o que ele está colocando aqui é o seguinte: Urozhaine está perdida para os russos já, é questão de tempo para os ucranianos tomarem, e a grande questão para os russos agora eles vão trazer as reservas do 127ª Divisão para a batalha. Essas tropas que estão aqui, né, que são a reserva atual dos russos nessa região. Tá vendo? Tem quatro batalhões aqui, e essa divisão poderia ser enviada como para batalha aqui na linha de frente, mas aí os russos fazendo isso, eles perdem as reservas, não tem mais nenhuma reserva, né? Essas outras tropas que tem aqui embaixo são tropas pequenas, não são tropas significativas. A última grande reserva que os russos têm é justamente a 127ª Divisão, que está aqui nessa linha de Novoslatopil, Lyubimivka, aquela linha que tem mais atrás aqui, né? Se os russos enviarem essas tropas, excelente, porque os ucranianos vai demorar mais para avançarem aqui, mas já vão estar acabando com as reservas russas na região. Quando acabar essa parte aqui, não tem mais o que segurar os ucranianos. Se os russos não mandarem a 127ª Divisão para frente, o que vai acontecer é que devem cair rapidamente até Remivka e Starolinivka devem cair em seguida. Mas lógico, os ucranianos vão ter mais dificuldade na linha seguinte, que é onde está essa grande reserva russa ainda intocada aqui na região, né? Aqui de novo o mapa da região ali, mostrando que não tem chance mesmo, Urozhaine não tem como ser mantida pelos russos na direção, é só questão de tempo. Aí aqui está o cara que faz esses mapas aqui, ó, Poulet Volant, um francês que faz esses mapas. Realmente os mapas são muito detalhados, muito bem feitos. Bom, e finalmente a gente tem uma visão aqui da situação lá em Kupiansk, né, lá no norte da Ucrânia, nessa região aqui, em que, vocês lembram, há poucos dias atrás, os ucranianos ordenaram a evacuação de cidades aqui, porque os russos estavam colocando muitas tropas, tentando avançar aqui, mas parece que a informação que a gente tem aqui é que os ucranianos mandaram um novo regimento de artilharia para lá, e fizeram uma artilharia bem intensa nos russos aqui. Os russos deram uma acalmada. Até alguns lugares que eles tinham avançado aqui, eles foram obrigados a recuar, e esses lugares não foram recapturados pelos ucranianos ainda, viraram zona cinza, mas pelo menos deu uma acalmada nos russos aqui na região, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui justamente sobre esses ataques ali na região de Zaporizhia, e fala basicamente aquilo que a gente já falou aqui, que isso está forçando os militares a recolocar as forças, a redistribuir as forças ali naquela região, indicando que os ucranianos já estão degradando as defesas russas de forma significativa, e embora o avanço em termos de território não seja tão significativo, o avanço em termos de conseguir destruir defesas russas é bastante significativo ali na região, né? Os russos perderam um Su-30 ali em Kaliningrado em treinamento. Estava fazendo um treinamento, deu errado, o avião caiu, né? Não foi o ucraniano derrubando, de qualquer forma é um avião a menos para os russos, está excelente. Aqui está mostrando uma mensagem de um russo, né, sobre os ataques de drones que a Ucrânia tem feito em Moscou. O russo está injuriado. Olha só como é que diz o pessoal aqui. E o que Moscou tem a ver com isso? A guerra está acontecendo na Ucrânia. Então você tem que atacar lá na Ucrânia. Eu quero lançar drones e atingir a Ucrânia, mas vocês são insanos e ficam tentando atingir Moscou. Depois não reclamem, não sei o que lá. Vocês atacam Moscou, numa cidade pacífica, que não está fazendo guerra, e depois acham que vai ficar sem punição. Não, olha só, é Moscou que está atacando a Ucrânia. É lógico que a Ucrânia tem que atacar Moscou. Que idiotice isso, pessoal, para você ver o nível de retardo mental que a propaganda russa causa no russo médio de lá, né? Enfim, no final das contas, isso justifica atingir a Ucrânia. Vocês já estão atingindo a Ucrânia de qualquer forma, já invadiram a Ucrânia de qualquer forma, que diferença faz, né? Tem mais é que atingir Moscou mesmo. E como a Ucrânia está fazendo todo dia, lançando um drone para lá, né?
Olha só, de acordo com a publicação T-Online alemã, o Scholz concordou em transferir mísseis Taurus para a Ucrânia quando os americanos enviarem o ATACMS. Ou seja, na verdade, está dizendo que o míssil Taurus talvez não vá, não vai ser tão rápido assim no final das contas, né? Porque os americanos ainda não se decidiram a mandar o ATACMS para a Ucrânia. Enfim. Bom, um escândalo de corrupção estava acontecendo lá na Ucrânia e o Zelensky decidiu, por uma medida drástica, de demitir todos os comissários de mobilização lá na Ucrânia. O que estava acontecendo? Muitos comissários de mobilização na Ucrânia estavam cobrando propina para não mobilizar determinadas pessoas, né? Então o pessoal que tem dinheiro dava uma grana para o cara para não chamar o filho, não chamar a pessoa, e é lógico, isso é um absurdo, isso é corrupção. E o Zelensky tomou essa medida drástica e demitiu todos os comissários de mobilização, estão todos sendo investigados. Tem aqui a descrição dos casos que aconteceram. Parece que ele instituiu uma comissão para investigar esses casos e investigou 112 casos envolvendo oficiais de alistamento, né, de mobilização, e 15 deles já tinham sido acusados na corte. Identificaram coisas como o comissário militar de Zaporizhia, que ficou rico com pagamento e ajudou pessoas a fugir da justiça, né, a fugir lá da região. O comissário da região de Zakarpattia, que forçaram soldados a construir a casa dele. O oficial em Kiev, que também ajudou as pessoas a fugirem da Ucrânia e coisa e tal. Enfim, um monte de problemas de corrupção lá, ele teve que gerenciar isso daí, né? Enfim, faz parte, mostra como é importante ter realmente um governo que luta contra a corrupção. Fica a dica para o povo brasileiro: eleger um corrupto não é o caminho. O caminho correto é você continuar lutando contra a corrupção, manter lulas e pessoas corruptas na cadeia. É isso que deveria ter sido feito. O fato do STF ter descondenado o Lula devia ser motivo para prender todo o STF, não para eleger o Lula. Enfim, pelo menos na Ucrânia eles estão fazendo alguma coisa lá, né? Aqui tem uma outra thread preocupante aqui do Coronel Shuvalov sobre um blogger russo aqui, e o cara tá falando aqui para prestar atenção nas perdas sanitárias. Parece que lembra que a gente falou algum tempo atrás sobre o problema da cólera lá na Crimeia e no sul da Ucrânia entre os russos, né? Porque com a falta d'água você começa a ter problemas de cólera e coisa e tal. Parece que os russos estão tendo uma quantidade significativa de perdas sanitárias, ou seja, de soldados morrendo, não por combate, mas por doença. Isso parece que é uma preocupação grande deles lá neste momento, né? Bom, isso daqui mais um absurdo. Os russos estão exigindo que os ucranianos tirem passaporte russo para receber insulina e outras medicações. Se não tirar o passaporte, não vai receber mais apoio médico na região. Ou seja, mais um absurdo completo, mais um crime de guerra ali, né? Essa daqui foi muito engraçado. Olha só, um drone ucraniano estava perseguindo um tanque russo lá, e o cara do tanque russo ficou tão preocupado com o drone ucraniano que acabou não vendo um enorme desfiladeiro que tinha ali na frente, acabou caindo com um tanque na região. Um T-90, cara, um T-90M, é um tanque dos mais modernos russos aqui. O cara estava preocupado com o drone, acabou jogando o tanque nessa vala aqui enorme, né? E o tanque agora está... Aí o drone ainda foi lá e atingiu o tanque ainda depois que ele caiu naquela região ali. Ou seja, conseguiram... Os russos ficaram apavorados, fugindo aqui do tanque. Enfim, é isso daí. Mais um grande sucesso na história aqui. Bom, e antes de eu fechar esse vídeo, deixa eu avisar vocês que, olha só, parece que teve mais ataque na ponte da Crimeia, né? Como a gente tinha previsto, o fato daqueles 2 mísseis primeiros terem chegado na ponte da Crimeia já foi uma indicação boa. O pessoal ainda ajudou aqui, postou imagem da defesa antiaérea russa ali na ponte da Crimeia, e parece que teve mais explosões ali na região da ponte da Crimeia, pelo menos 8 explosões, segundo os locais, né? As autoridades da Crimeia disseram que mais um míssil foi derrubado e a coisa de fumaça foi levantada de novo e interromperam o tráfego mais uma vez na ponte da Crimeia.
Então, parece que novamente teve esse ataque, né? Quanto tempo vai levar isso daí, né? Será que não vai ter um outro logo em seguida? Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui porque eu tenho que publicar esse vídeo, mas qualquer novidade eu faço um short novo aqui ou publico lá na nossa conta no Twitter, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.